semana da Páscoa. Quando entre as pessoas há vínculos de bem-querer, toda despedida vem acompanhada de fortes emoções. Oxalá, em nossas despedidas, à semelhança de Jesus, possamos espalhar sementes de bondade e estímulo de progresso espiritual. Iniciemos a nossa celebração cantando. Em o nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, o amor do seu Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje a gente tem a alegria de termos aí uma porção de acólitos aqui nos ajudando, que são lá de Santo Antônio do Aracanguá, paróquia de Nossa Senhora do Carmo, Santo Antônio e Nossa Senhora do Carmo. Então sejam muito bem-vindos, né? Esse dia também quem canta e anima a liturgia também é lá de Santo Antônio do Aracanguá, que é divisa, né, de Jales com o Rio de Tietê ali, né, com a diocese de Araçatuba. Então sejam muito bem-vindos sempre aqui. Certamente toda a cidade está ligada agora para participar dessa Eucaristia, e o carinho, né, a todos aí de Santo Antônio do Aracanguá. Sim, Santo Antônio do Aracanguá, que é aracanguaense, é isso? Não estou tão longe. São muito bem-vindos a todos, de modo muito especial. E hoje a gente apresenta a fiel falecida. Tem aqui quem é parente ou amigo da Neuracia Aparecida Braga. Nossos sentimentos, então, todos familiares, amigos enlutados, que hoje a gente celebra em 7º dia de modo muito especial pela Neuracia. Cada quarta-feira, como na semana passada, eu estava lá na paróquia de São José, em Osasco, diocese de Osasco também, junto com o Padre Marcos, aquela comunidade, muitos acólitos lá também, uma liturgia rica, né, naquilo que a gente pode saborear da liturgia, porque a liturgia é algo maravilhoso, um alimento maravilhoso. Nós, de fato, queremos agradecer também a cada filho e filha de São José. Você sabe que você ligando, né, 0800 56, 55 56, eu esqueci o resto do telefone agora, mas está aí também um telefone de você enviar suas intenções, você pode se tornar um filho e uma filha de São José. O que é um filho e uma filha de São José? As pessoas que têm esses nomes aqui, pessoas que ajudam mensalmente, como patrocinadores, inclusive dessa missa. Então essa missa de todas as quartas-feiras, aquelas votivas que a gente faz andando lá em São Paulo e até mesmo em outras cidades, é com a ajuda dessas pessoas. Além de fiéis, elas acompanham também a novena, né, que a gente tem uma obra de São José no canal da família, novena dos filhos e filhas de São José, todos os dias às 1h40, 10h30 da manhã e também às 5 da tarde. Aos sábados, 1h40, também meio-dia e meia, 5 da tarde às 9 da noite, e aos domingos, 1h40 da manhã e também meio-dia e meia. É uma novena perpétua, cada dia a gente tem um tema, esse tema vai se renovando, graças à ajuda destes e destas que lá de casa, confiando, né, na intercessão de São José, nos ajudam nessa missão. Então, nossa gratidão a você, filho e filha de São José.
Cada Eucaristia dessa semana, a gente pode ficar ouvindo, olha, vocês têm que ser um, como eu e o Pai somos um, né? Não tem jeito de separar. Nós estamos falando de comunhão. A igreja nos chama a viver a novena de Pentecostes essa semana, né? Preparando para a vinda do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A igreja também nos chama de uma semana toda rezando pela unidade dos cristãos, ou seja, os cristãos de toda a terra, crendo no Cristo. Um dia, certamente, o próprio Cristo quer vê-los unidos em torno de uma única fé, e é essa a nossa esperança, a esperança cristã. Então, talvez hoje a gente pudesse meditar assim, às vezes que a gente não quer muito comungar com os outros, né? Tem vezes que a gente fica meio chateado, tem vezes que a gente prefere a solidão, mas nada disso faz parte da vida cristã. A vida cristã deve crescer em comunhão. E crescer em comunhão não é usar o mesmo uniforme, não é ser igual. É justamente conseguir colocar a serviço dos outros e, sobretudo, de Jesus Cristo, os nossos dons, que são diferentes. Não é à toa que eu tenho uma amiga que até diz assim, a gente é diferente para o mundo não tombar, não é? Então a gente tem gostos diferentes, histórias diferentes, mas quando isso tudo está unido, de fato nós selamos um compromisso com Deus, sermos um conosco, sermos um com Ele, sermos um com a Trindade Santa. Então vamos implorar o perdão de Deus pelas vezes em que a gente quebra esses laços, pelas vezes que a gente duvida das pessoas, até mesmo do caráter delas, por as vezes em que, por coisas muito pequenas, a gente deixa de participar, deixa de comungar, especialmente na igreja, porque existem irmãos muitas vezes que pisam nos nossos pés, né? Ou que a gente pisa nos pés dele e eles respondem com mais força, e aí a gente quebra esse espírito que é aquilo que o Senhor nos mostra para uma missão de verdade, construir comunhão. Cantando então, imploremos a misericórdia de Deus e o seu perdão. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus de misericórdia, concedei benigno à vossa igreja, consagrada no Espírito Santo, servir-vos de todo o coração, unida em sincero amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Efésio: Cuidai de vós mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas, que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estai sempre atentos. Lembrai-vos do que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora, entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar, e dar herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isso, Paulo ajoelhou-se e rezou-se com eles. Todos depois prorromperam em grande pranto e, lançando-o ao pescoço de Paulo, o beijavam aflitos, sobretudo por lhes haver-lhes dito que não tornariam a ver-lhe o rosto, e acompanharam até o navio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Suscitai ao Senhor Deus, suscitai vosso poder. Confirmai esse poder que por nós manifestastes. A partir de vosso templo que está em Jerusalém. Para vós vêm os reis e vos ofertem seus presentes. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos. Ele viaja no seu carro sobre os céus dos céus eternos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz, voz poderosa. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dai glória a Deus, exaltai o seu poder por sobre as nuvens. Sobre Israel em sua glória e sua grande majestade. Em seu templo ele é admirável e a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus, agora e sempre. Amém, amém. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor.
vossa palavra é a verdade. Santificai-nos na verdade. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu vos enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse tempo muito bonito de preparação é de fato uma caminhada que pode parecer finalizar, mas é o contrário, né? Não existe fim na igreja, existe tempo de renovação. Então, como o próprio Apocalipse sempre vai nos trazer uma mensagem de esperança, a ida, o sentimento da ida, mesmo de São Paulo, saindo de Éfeso, é um sentimento de certeza de que a obra está completada e que essa obra agora depende que cada um de nós a complete com a ação de Deus em nossas vidas, né? Somos essa obra inacabada, mas que temos esse modelo completo e completo, né? De uma obra completa em Jesus Cristo que nos revela o reino. Mas eu acho que é preciso a gente discutir as dificuldades que a gente tem de formar esse reino. Primeiro porque nós estamos numa sociedade, e isto já vem há muito, que valoriza muito as coisas individuais. Então, cada um de nós tem um aparelho, está ligado a ele. Por mais que ele nos comunique com o mundo, nossos smartphones, as nossas redes sociais, elas sempre preservam, né, a frieza da falta de um toque, da falta do contato, da falta de uma presença verdadeiramente real. E nós temos hoje gerações crescendo nessa absoluta insensibilidade pelo real. E eu digo insensibilidade porque a gente aprende desde criança que se a gente pisar descalço no chão, os nossos pés calejam. Se a gente pisar sempre com o sapatinho, o pé fica fininho, qualquer coisa machuca, não é verdade? A gente testa isso quando vai para a praia ou tem que ficar descalço num lugar diferente. Põe o pé no chão, dói, se a gente usou muito sapato ou usa muito sapato. Já aqueles que estão acostumados a caminhar sem sapato, eles já são calejados e, portanto, têm menos sensibilidade.
O que acontece hoje quando nós estamos fechados para o mundo, porque uma tela tem tomado a nossa atenção? Nós não estamos sendo treinados justamente no engrossar o couro. E nunca houve tantas gerações tão sensíveis às realidades. Eu não estou defendendo a insensibilidade, repito, né? Como eu ouvi a vida inteira, né? Que era quatro zóio. Quatro zóio é a expressão de quem usava óculos, né? Eu era quatro zóio e ainda tinha que tampar um dos lados todos os dias. Um dia ia com o direito tapado, outro dia, não sei se alguém passou aqui por isso, né? A gente sofreu bullying, sim. Isso é positivo? Não, muito pelo contrário. Mas de um certo modo, esses momentos traziam para a gente uma lição assim: olha, você não pode se importar com o que os outros pensam de você. Se você tem que usar o óculos, não importa o que os outros acham de quem usa óculos. E eu ainda na vida tive que usar aparelho, e aparelho com freio. Então você imagina, eu era quatro zóio e eu era um burro freado, né? Punha um aparelho aqui por fora, etc e tal, amarrava no pescoço e tinha praticamente que só tirar aquilo para o banho e para escovar os dentes, tendo que usar o dia todo. É claro que isso poderia ter causado em mim, né, muitas perdas, e eu vou dizer do ponto de vista do sentimento, negativas, mas pelo contrário, né? Quem me educou de fato disse: olha, isso é importante para você um dia ter dentes certos, dentes que não rangem, dentes que não batem, dentes que não desgastam. Por que eu estou dizendo isso? Quem nos ensina muitas vezes no sofrimento, e o sofrimento é inevitável para a vida, ele tem capacidade também de nos ensinar quando a alegria chegar. E é aqui que Jesus está falando. Por inúmeras vezes, inclusive naquele momento em que Pedro alerta Jesus de que ele diminua o tom daquela fala, quando ele está falando da necessidade da cruz, e o próprio Cristo o chama de Satanás, porque é o Satanás que quer tirar a gente da resistência, né, de ganhar resistência, porque quando Satanás nos deixa sensível, o que acontece? Alguém toca na gente, alguém fala o que a gente não gosta de ouvir, a gente dá importância para aquilo, abre no ódio, abre na raiva, e muitas vezes o diabo usa aquele momento, aqueles sentimentos para gerar em nós o pecado, para deixar-nos ainda mais sensíveis. Então hoje, né, existe aquela discussão que a gente às vezes brinca, né? O fulano é raiz, o fulano não é raiz, né? O fulano é Nutella, o fulano não é Nutella, o fulano é coxinha, etc e tal, esses termos todos, mas eles trazem de fato um problema que a gente vive hoje na comunidade cristã, quer seja na paróquia Nossa Senhora do Carmo, na minha paróquia onde eu sirvo como pároco, Senhor Bom Jesus, e em todas, que é cada vez menos as pessoas querem se comprometer, porque comprometer dói. Comprometer vai fazer com que a gente tenha que perdoar muitas vezes o irmão que é diferente. Comprometer vai fazer muitas vezes que a gente tenha que abaixar a cabeça e ser obediente a alguma coisa que a gente sabe que vai dar errado. Comprometer-se é muitas vezes chegar com a mesma dor, um calo no pé, e o outro também com o calo no pé, tentando diminuir a sua dor, pisar no nosso, e a gente tentando diminuir a nossa, pisar no do outro. Então são essas realidades que Jesus está levantando para nós, porque como igreja, a gente também pode construir uma igreja para nós que não é a igreja de Jesus Cristo. Então a gente vai construir uma igreja para nós, cujo único momento da igreja é a missa dominical. Então eu vou resumir a minha experiência de fé, a missa dominical. Eu vou me satisfazer com aquela missa dominical e vou dizer, olha, é só isso que eu preciso fazer para que o reino de Deus aconteça. Aí tem quermesse na paróquia, porque a gente não devolve o dízimo como deve dever, então
a gente tem que, né? Aí vai lá e fala assim: você pode trabalhar tal dia? Eu não dou conta. E tal dia? Não, tal dia fulana vem em casa. Tal dia? Não, acaba muito tarde. Não, e se você fizer isso? Não, eu não gosto daquela pessoa. Mesmo quando essas pessoas não dizem para a gente, é isso que está implícito nelas, que elas não querem construir comunhão. Mas não existe igreja sem comunhão. O saudoso Papa Francisco, quando nos chamou a refletir uma palavra que quer dizer, né, também é um sinônimo de comunhão, que quer dizer sinodalidade, quer dizer pés que andam juntos, ele justamente está lançando esse desafio, e o Papa Leão tem continuado esse desafio, falando da família, falando do mundo do trabalho, de tantas outras coisas que virão, é claro, dentro do magistério que ele exerce para cada um de nós, que é a necessidade que nós temos de resgatar a vida comunitária. Resgatar a vida comunitária em família, resgatar a vida comunitária em comunidade, resgatar a construção da Eucaristia, que nos une, mas que não é só uma celebração, que se chama Eucaristia, é a construção, muito menos de uma ideia, mas é a construção de um reino. A Eucaristia é um dos sinais da construção do reino, como o matrimônio é um dos sinais da construção do reino, como a crisma é um dos sinais da construção do reino, como a penitência é um dos sinais da construção do reino. Porque se nós somos batizados, nós não estamos completos na graça. Por isso, no dia do nosso batismo, de criança, de jovem, de adulto, é perguntado para os nossos pais se nós vamos ser educados na fé. E hoje muitos pais se negam a educar as crianças na fé. Eles enviam a criança para a catequese, mas não participam. Não foram as crianças que juraram que seriam educadas na fé. Igualmente o padrinho e a madrinha, que são responsáveis, e a igreja às vezes, não pode relaxar naquela dureza de cobrar padrinhos e madrinhas que sejam homens e mulheres de fé para ajudarem os pais a conduzirem. Mas conduzir uma criança, conduzir um testemunho, conduzir uma realidade, não é estar ausente dela, mas é ter os passos juntos com essa realidade. Então hoje a gente dá desculpa: eu não gosto do padre da minha paróquia, então não vou. Eu não gosto do bispo, então eu não devolvo o dízimo. Esse padre pede demais, então eu não vou ajudar. Esse padre pede de menos, ele é muito parado, ele não cumprimenta direito. Vejam, quem se incomoda com tudo, não tem problema com tudo, tem problema com si mesmo. Porque quando a gente incomoda com o banco, quando a gente incomoda com a festa, quando a gente incomoda com o dízimo, quando a gente incomoda do jeito da igreja ser igreja, é porque eu só gosto do meu espelho, é porque eu estou fechado em mim mesmo, é porque eu estou sensível demais para estar junto com o outro. Mas é interessante que estar junto com o outro, e muitas vezes até em choque com o outro, é aquilo que revela as pedras preciosas. Você acha que um diamante, um lindo diamante, aparece na terra assim? Não, ele está sobre uma pedra, está dentro de carvão, ele está dentro para ser o quê? Lapidado. E hoje a gente não se deixa lapidar. Nós somos lindas pedras brutas, valores incomensuráveis, vocações que poderiam nascer para a igreja, para aquele cuidado que cada comunidade tem em especial, das suas necessidades, mas a gente prefere não se lapidar e ficar como um seixo jogado pelo caminho sozinho, do que estar em comunidade, lapidando a nossa natureza, a nossa espiritualidade, para a construção deste reino que o Senhor diz que agora é nossa. Essa missão é nossa. Eu os enviei para justamente
estar no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas como eu estou no mundo? Eu estou no mundo como no mundo, ou eu estou no mundo como se fosse de Deus? Jesus veio do Pai para ser no mundo um de nós? Ele passou a noite bebendo? Ele passou... Como é que Jesus agiu? Não é ser um com o mundo, mas é ser de Deus no mundo e apresentar essa comunhão com todas as dificuldades. É esse amor maravilhoso que o próprio São Paulo recebe como declaração lá de Éfeso. Ele está dizendo: olha, por 3 anos eu estive com vocês, mas ele não fala só vivendo momentos de alegria. O que São Paulo fala? Muitas vezes ensinando nas lágrimas. O que será que é ensinar nas lágrimas? Não é a perda de alguém que a gente amou? Não é uma discussão muito possível? Não é a perda de alguém que abandonou também a comunidade? Isso é aprender nas lágrimas. Mas agora mas eu sei que o que foi lançado entre vocês e por vocês, pelo próprio Espírito Santo, é que vocês sejam um com aquilo que vocês aprenderam. E assim que nós sejamos um. A pergunta hoje é: qual é o desafio de sermos um com Cristo, indo para o mundo? Qual que é o desafio de ser um com Cristo na família, com todas as diferenças que hoje nascem, com todas as proposições que o mundo coloca? Como é ser um com Deus? Como é ser um lá na minha comunidade paroquial? Porque não adianta escutar a doutrina sem vivê-la. E qual é o princípio da doutrina cristã? A Trindade. O que é a Trindade? O nosso modelo de comunhão. E o que é comunhão? É um bando de pedra bruta no mesmo saco, se lapidando, para que nós possamos oferecer o melhor para Deus. Isso vai acontecer imediatamente? Não. Vai acontecer sem lágrima? Não. Mas vai fazer com que a gente se realize? Vai. E é aqui que eu quero voltar desde lá no início da reflexão. Muitas vezes a gente se esquece que a gente aprende muito mais na dor do que quando as coisas estão fáceis. Eu conheço uma pessoa que um dia me disse assim: meu pai me pôs com 15 anos fora de casa. Até os 40 anos eu não tinha entendido por que ele tinha feito aquilo. Ele ficou doente quando eu tinha 40 anos e eu tive a oportunidade de um diálogo profundo com ele. E ele me disse: filho, eu te coloquei para fora de casa com 15 anos porque você já era homem. E na minha casa não cabia 2 homens. Esse homem tinha que sair para trabalhar, para viver sua vida e para formar sua família. Você não precisa nem perdoar o seu pai, nem eu preciso lhe pedir perdão, porque o que eu fiz não foi o melhor para você. Olha o resultado. E ele mostrava esse homem com 40 anos, que tinha entrado no exército aos 18, que trabalhou dos 15 aos 18 até conseguir entrar no exército, que ficou 15 anos no exército, depois abriu uma empresa e era um grande empresário aos 40 anos, porque aprendeu de um pai que não pareceu bom, mas que lhe ensinou que ele já era um homem íntegro, honesto e trabalhador aos 15 anos, e que ele poderia sair de casa. Hoje, a gente fica até os 40 em casa e não tem nem vergonha que uma senhora de 70, 80 anos ainda lave as nossas cuecas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em
procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifícios sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Deus de misericórdia, acolhei, nós os pedimos, o sacrifício que instituístes e pelos sagrados mistérios que celebramos em vossa honra, dignai-vos completar a santificação daqueles que salvaste, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Por seu mistério pascal, Ele realizou a obra admirável de nos chamar do pecado e da escravidão da morte à glória de sermos agora raça escolhida, sacerdócio régio, nação santa e povo que vos pertence, para anunciarmos por toda parte os vossos grandes feitos, ó Pai, que nos chamastes das trevas à vossa luz maravilhosa. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações, e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Antônio Vilar, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, deixando-nos saudades. E de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, São José, seu castíssimo e amado esposo, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos juntos a oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Mesa tão grande, vazia de amor e de paz, de paz. Aonde é o luxo de alguns, alegria não há, jamais. A mesa da Eucaristia nos quer ensinar que a ordem de Deus, nosso Pai, é o pão partilhar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. As forças da morte, a injustiça e a ganância de ter, agindo naqueles que impedem ao pobre viver, sem terra, trabalho e comida, a vida não há, jamais. Quem deixa assim e não age, a festa não vai celebrar. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. Irmãos, companheiros na luta, nos demos as mãos, na grande corrente do amor, da feliz comunhão. Irmãos, unindo a peleja, a certeza vamos construir aqui na terra o projeto de Deus, todo o povo a sorrir. Pão em todas as mesas, da Páscoa nova certeza, a festa haverá e o povo a cantar aleluia. A festa haverá e o povo a cantar aleluia. Oremos. Senhor, a participação do Divino Sacramento aumente sempre em nós a vossa graça e, purificados pela sua força, nos torne cada vez mais dignos de tão grande dom. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quando nós falamos de São José, nós falamos de alguém que comungou a vontade de Deus além das suas próprias forças. Alguém que, sem entender, não julgou. Alguém que, sem ver tantos sinais, teve fé e manteve-se firme ao propósito que lhe fora revelado. É o homem que dorme na justiça, é o homem que se ergue na dificuldade. Eu vou dizer, para encerrar a experiência da comunhão comunitária, que revela a comunhão nossa com a Trindade, é o homem e a mulher que assume a missão de Deus, enviado por Jesus Cristo, com todas as dificuldades. Porque, como diz São Paulo, que hoje deixa lágrimas em Éfeso, é na fraqueza é que nós somos fortes. É na fraqueza, na nossa fraqueza que Deus age. É nas nossas lágrimas que Deus age. É na nossa desgraça, na falta de graça, é que Deus vem com a sua graça. Portanto, amados, vamos acolher essa bênção com o desejo de receber cada dia o Espírito Santo e que Ele nos capacite para a missão, para o desafio de hoje, para o desafio de amanhã, para o desafio que é sermos eternos e do reino de Deus
construtores dele todos os dias. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela cuidadosa proteção da Virgem Mãe de Deus e nossa, e de São José, seu castíssimo e amado esposo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. E de paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. São José, nosso Pai do céu, vinde em nosso auxílio.